De manhã cedo saí da pensão e atingi facilmente a Puerta del Sol, que era tão perto. Os edifícios eram bonitos, sem dúvida, a estátua do rei Carlos III fazia as suas vistas, é também verdade. Quase que me pareceu estar a cumprimentar-me naquela hora matutina em que eram poucas as pessoas por ali, mesmo que fosse melhor aquela. O fresco da noite ainda soprava sob a forma de uma leve brisa e as temperaturas escaldantes não tinham tido a oportunidade de fazer a sua aparição. De qualquer modo, a praça enquanto espaço foi para mim decepcionante. Não era tão grande assim. Talvez eu estivesse à espera de uma coisa com outra grandiosidade, e uma quantidade imensa de lixo abundava nos bancos, no chão, à entrada do metropolitano, junto à estátua do rei, como se ele merecesse. Enfim, por todo lado, como se por ali tivesse havido, durante toda a noite, uma festa enorme, cheia de gente altamente bêbada e irresponsável. De qualquer modo, não é preciso grande perspicácia para perceber que foi isso mesmo que se tratou. E apesar daquela imagem negativa, até fiquei com alguma vontade de conhecer essa noite mais agressiva de Madrid. Na Puerta del Sol também encontrei algo que me deixou olhar durante uns instantes e que não esperava. Uma placa de agradecimento a todos os anónimos que ajudaram, de alguma forma, as vítimas dos atentados de março de 2004. Era uma placa cravada num dos edifícios da praça, razoavelmente discreta. Encontrei-a quase por acaso, apenas porque estava a olhar à minha volta de forma muito atenta, coisa que gosto de fazer num sítio onde nunca estive. De qualquer maneira, na estação ferroviária de Atocha, onde rebentaram 3 bombas, há um monumento às 200 vítimas mortais que não é nada discreto, embora não tenha ainda a oportunidade de o ter ido visitar durante este tempo em Madrid. Avancei pelas ruas adjacentes e vi também pequenas coisas que são para mim uma espécie de novidade consumista e que me fizeram lembrar de forma vaga as imagens exóticas e certamente deturpadas, porque nunca lá estive, que guardo na minha cabeça das grandes cidades dos Estados Unidos da América. As cadeias de fast food que não existem em Portugal, os grandes ecrãs ocupando fachadas inteiras que passam reclames, as marcas que conheço pouco, mas com lojas ocupando vários andares de imponentes edifícios. Se a Puerta del Sol tinha constituído uma espécie de decepção, a Plaza Maior, um pouco mais adiante, não. Os edifícios que delimitam a Plaza Maior são do século XVII e estavam bem conservados e pintados de fresco num encarnado quase cor de vinho. Ali albergavam-se lojas, restaurantes e o posto de turismo para além dos serviços do governo. A praça era quase quadrada, embora a mim me tenha parecido exatamente quadrada. Mas depois li que uma das medidas era quase 100 metros e a outra 130. Todos os edifícios tinham umas arcadas que para ela davam, fazendo-me lembrar os claustros de um palácio com o seu jardim interior. No meu ranking de sítios com cadeados, ali estava o terceiro. Também já houve vários casais que quiseram selar o seu amor em Madrid, a avaliar pelos cadeados trancados e presos aos candeeiros que durante a noite iluminam a praça. Não são os milhares que encontrei em Paris, onde até havia vendedores ambulantes que os forneciam propositadamente, imagino que por preços absurdos, mas não há dúvida de que a cidade do amor é aquela que quisermos. Algumas pessoas miseráveis ainda dormiam nas esquinas dos prédios. Outras, igualmente miseráveis, iam acordando para o dia de trabalho, que consistia, imaginei eu, em pedir esmolas às pessoas que por elas iam passando. Já no dia anterior me tinha cruzado com um homem que se preparava para dormir no banco de jardim, perto do Parque El Retiro. Mas pelas coisas que tinha e pela própria aparência que manifestava, fiquei com a sensação de que se tratava de um viajante, que assim quis poupar uma noite num hotel ou num dormitório e antes aproveitar as temperaturas amenas que nas horas de madrugada se faziam sentir. Enquanto viajante, foi coisa que nunca me ocorreu e nem sequer tentei. Dormir ao relento numa cidade. Deve ser uma sensação agradável, desde que saibamos que teríamos outra hipótese. Por outro lado, é preciso ter um cuidado terrível com os nossos haveres. Não vá a sensação ser tão agradável que o sono consequente seja demasiado forte.
Entretanto, o calor começava novamente a fazer-se sentir. Era preciso recolher-me ao interior de algum edifício, fosse qual fosse. Ainda me parecia cedo para um breve descanso na pensão, mas visitar o museu também não era má ideia.